Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite aí, a paz do Senhor. O pessoal já está entrando aí em mais uma live da Escola de Ministros da Última Hora. Isso é muito bom. E aqueles que já estão me ouvindo, né, se o som estiver bom aí, o sinal, comentem pra gente, dá um ok, para que a gente consiga aí prosseguir já com essa segurança, amém? Estamos felizes nessa noite, porque é uma live especial, é a live da Páscoa aí, como prometida, né, pela escola aí para vocês. Nós estaremos aproveitando que o livro de Mateus, que é o livro que nós estamos estudando aqui na Escola de Ministros, né, contém a passagem da ceia do Senhor, que seria a última Páscoa. Isso nós cristãos entendemos pelo fato de Cristo se apresentar como sacrifício, e dali Jesus seguiria para a cruz, né? O Getsemane, a prisão, os interrogatórios religiosos e políticos, até a cruz. Então, a paz para todos aí, que Deus abençoe, beijo no coração. Estou muito feliz de poder compartilhar esse estudo com vocês, tá bom? Algumas pessoas me procuram e falam, né, que tem vontade de fazer o curso. Algumas alegam as dificuldades do momento, financeiras, e Deus tocou no meu coração de fazer essa live. Apesar que a gente já fazia live muitos anos atrás, né, de estudos, quem acompanha a gente aí sabe. Mas a gente voltou, né, e eu voltei por essa motivação. Claro, motivação de pregar, de usar os meios de comunicação, isso é óbvio, mas o motivo principal aí foi atender as pessoas que não têm condições de estar conosco, né, com as turmas, e atender as pessoas que não têm condições. Então, se alguém falar aí que o ministro, poxa, não deixa nenhuma coisinha assim pra gente aí disponível pra gente que não tem condição de estar lá com ele ou de pagar um curso nas plataformas, aí isso aí é mentira. Aí você pode falar, mentira, porque ele está fazendo a live aí nas terças, agora mudou para segunda, por causa do curso de evangelismo das terças lá na igreja, no ministério. Mas acabando o curso de evangelismo lá, a gente retorna para as terças aqui, amém, irmãos? Tá bom? Mas a princípio, Deus abençoe vocês, e já fiquem cientes disso, que a Escola de Ministro é a escola gratuita para aqueles que não podem estar conosco por algum motivo, amém? Então divulguem e aproveitem. Vamos lá, que Deus abençoe todos que estão entrando aí, amém? E a nossa live especial de Páscoa, tivemos um culto de Páscoa tremendo também ontem, foi maravilhoso, mas eu prometi o estudo da Páscoa, né, aí na live para vocês, né? Então eu peço aí que vocês que já estão aí, se tiver algum amigo, alguém que gosta de Bíblia, que não vive sem o alimento da palavra, você vai compartilhar essa live aí com ele, porque você não é egoísta, não é verdade? Então você pensa aí nos seus irmãos, por isso que Jesus te abençoa. Vamos divulgar o reino, vamos divulgar o trabalho, tá? Divulgue aí, falem com as pessoas, chame lá o amigo, não fique aí omisso nessa grande missão, porque hoje nós vamos aprender coisas boas, importantes, tá? Para nós somos cristãos, por quê? Porque a Páscoa aí é um pilar, é algo muito sagrado, e nós lembramos, né, desse sacrifício pascal, é muito importante para o cristão, tá bom? Então nós vamos aqui em Mateus 26, se você que estiver em casa, ou estiver próximo a algum aparelho eletrônico, puder consultar ou acompanhar a leitura comigo, vai ser muito bom.
Vamos Mateus 26. Para a gente pegar um contexto maior aqui, vamos ler a partir do versículo 14. Mateus 26, 14. Amém? Vou fazer a leitura aqui. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vos entregarei. E eles pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe. Se quiser marcar aí certo homem, nós vamos falar sobre certo homem aí. Tem uma informação importante, é uma informação exclusiva para estudiosos, né? Coisas que a gente dificilmente comenta em cultos e em pregações. Tá? E o mestre diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato. Se quiser marcar também um prato aí, nós vamos trabalhar o assunto cultural aqui, desse prato aqui, que talvez você não conheça. Esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Esse Novo Testamento também nós vamos trabalhar o entendimento dessa palavra aqui, tá? Que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei do fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que hino eles devem ter cantado aqui, hein? Você já pensou? Alguém já teve conhecimento de qual hino eles cantaram aqui nesse momento tão precioso? Interessante. Irmãos, o que nós queremos falar aqui a respeito é que durante essa festa da Páscoa, a maioria sabedora que foi uma festa instituída, cujo o capítulo 12 de Êxodo retrata o início dessa festa e o propósito, quando ali as pragas estavam sendo enviadas ao Egito, no momento em que Deus estava libertando o povo da escravidão do Egito. E a gente vai perceber e ver que é pedido a separação de um cordeiro macho sem defeito, para que fosse comido, tivesse uma refeição, mas o sangue daquele cordeiro fosse aspergido aos umbrais da porta da casa de cada hebreu, para que quando o anjo destruidor, chamado também de anjo da morte, passasse, ele não entrasse na casa que tivesse o sangue, porque ele tinha o dever de matar todos os primogênitos do Egito. Tá? É o que diz Êxodo 12. Outra coisa que Êxodo 12 nos fala, muita gente pergunta por que dos pães amargos, ervas amargas, por que amargo? Tem gente que fala porque era para lembrar a amargura do Egito,
enfim, mas se você for olhar o porquê, você vai ver que a Páscoa tinha uma ordem, que quem comesse dela deveria comer apressadamente. Eu estou fazendo assim um paralelo rápido com o Antigo Testamento para eu poder comentar o Novo, entendeu? Para que o aluno aí, o que está me assistindo, possa ter noção do que eu esteja falando. Então estou abrindo aí rapidamente esse paralelo de onde se originou a Páscoa para você entender o porquê da ceia e desse acontecimento lido aqui no capítulo. Então, a ordem era que eles comessem apressadamente. E o que acontece? O pão sem fermento, a massa sem fermento ali, né, de toda aquela refeição que eles estariam preparando, não poderia ter o fermento, porque o fermento demora para crescer, para quem mexe com cozinha sabe disso. E Deus tinha pressa de tirá-los daquela situação. Então, a ordem do fermento, pelo menos a questão literal histórica, né, não a tipológica, mas a literal histórica, é a pressa de sair da escravidão. Então, a Páscoa nos fala de uma refeição rápida, de algo que tem que ser feito logo para que eles fossem embora daquela situação, porque as pragas estavam sendo enviadas, estava acontecendo uma destruição deliberada por Deus, né? Liberada pelo próprio Deus para salvar o seu povo. E a questão era rapidez, né? Se a gente for trazer a aplicação pessoal, a gente pode trazer a pressa da gente se entregar a Deus, né? Colocar a nossa vida na direção de Deus para que não sejamos destruídos. Tem tantas outras coisas que nós podemos aplicar, muito bem. Mas a questão histórica é essa. Então tinha que ser rápido e o sangue deveria ser aspergido para que eles não perdessem seus primogênitos, o anjo destruidor da morte não os tocasse. A palavra Páscoa no hebraico é Pessa, Pessa, que significa passar por cima ou pular. Por que Pessa? Por que Páscoa? Justamente por causa disso, porque onde houvesse o sangue, o anjo passaria por cima, né? Ele pularia, então ele não atingiria aquela casa, aquela família, né? Ou primogênito no caso, porque Pessá, o anjo passaria por cima. Vendo eu o sangue, Êxodo 12, você vai ver lá, dentre os versículos, vendo eu o sangue, passarei por cima, então não entrarei. Então por isso Pessá vem dessa ideia de passar por cima. O povo entendia disso e nós que somos do Ocidente muitas vezes não sabemos. E se isso é uma novidade para você, você pode colocar no comentário, porque o meu intuito também é interagir com vocês. Vocês podem colocar no comentário aí e falar, pô, eu sabia dessa, eu não sabia. Ou então você que é lá da igreja, o pastor falou isso domingo, né? Mas você pode interagir aí se isso foi uma informação nova para você, porque a Bíblia foi escrita em uma cultura totalmente diferente da nossa. Então, o entendimento cultural é importante sim para se entender a Bíblia. Você que é estudante, não se detenha só na palavra de Deus. Claro que a palavra é a base principal, mas você precisa de ferramentas. E ferramentas que te expliquem questões culturais vão te ajudar muito a entender principalmente os ensinamentos de Jesus. Amém? Então o texto vai dizer que para cumprir a profecia, Mateus mostra muitas profecias para dizer que realmente Jesus era o Messias, porque, eu já expliquei isso nas outras lives, o povo o público que ele estava atendendo ao escrever o livro de Mateus, eram judeus, e para convencer um judeu de que aquele homem que veio lá de Nazaré, que era carpinteiro, simples, era o Deus deles, era muito difícil. Não é como no Brasil que você vem e fala uma coisa e a pessoa acredita, né? Põe fé na sua palavra. Não, eles eram muito criteriosos. Por quê? Porque eles já vinham de uma cultura de muito conhecimento, estudo das coisas divinas. Então não era fácil convencer. Então o autor sempre mostra as profecias se cumprindo em Jesus para mostrar que ele é o Messias. Esse Judas, ele vai receber aí 30 moedas de prata. Irmãos,
Quem aqui já imaginou quanto valeriam essas moedas nos dias de hoje? Hã? Já pensou? Eu penso, quanto mais eu leio a Bíblia, mais curiosidade eu tenho, né? Então isso é normal do estudante ter curiosidade, porque isso já é o passaporte para ele adquirir mais conhecimento. Isso é muito bom. E a gente não pensa muito assim, poxa, né? 30 moedas de prata, quanto valeria isso hoje? Quanto valeria isso hoje? Né? E eu estava vendo alguns estudiosos, pessoas preparadas na área, né, gabaritadas, falando sobre isso. Né? E é engraçado que tem um historiador, que o nome dele é Cláudio Carlan, se eu não me engano. Ele trabalha em algum museu histórico, alguma coisa assim, aqui no Brasil, se eu não me engano. Tem algum tempo já que eu fiz essa pesquisa, mas me veio à memória. Se eu estiver errado, me perdoem. Mas ele já dizia que esse valor essas 30 moedas aí, essas peças de prata, daria para comprar, na época, uma pequena fazenda. Né? Daria para comprar uma fazenda. Então, o dinheiro que Judas vai receber como propina para participar do assassinato do Nazareno, de Jesus, né? Do Rabi, daria para comprar uma pequena fazenda. E de uma média de uns 100 metros quadrados aí. Né? Trazendo pro Brasil uma chácara, uma fazenda de 100 metros quadrados, por exemplo, próximo a Manaus, os historiadores estavam falando que valeria mais ou menos uns 20 mil. Né? Em um terreno bom. Já próximo aos territórios rurais de São Paulo, já valeria mais de 40 mil reais. Né? Então, a gente estudando aqui sobre a Páscoa, né, o capítulo 26, trazendo para nós, olha só que interessante entender o valor das 30 moedas de prata que Judas aceitou, embora lá futuramente ele devolva, né, antes de tentar o seu suicídio. E tem gente que fala que Judas morreu enforcado, mas não morreu enforcado. Se a gente for olhar na Bíblia, não condiz, a gente pode aprender isso futuramente, mas um dinheiro que vale entre 20 mil a 50 mil reais hoje. Né? Hoje, assim, eu falo no século XXI, né? Porque se for contar a pós-pandemia, que as coisas aumentaram mais, então nós temos aí uma média de 20 mil a quase 100 mil reais que Judas recebeu para trair o seu mestre. Irmãos, é muito assim, interessante estudar a Bíblia. Então, olha só o valor que Judas vendeu aquele que o amou, né? A quantia. Então a gente pensa aí qual é, né, a quantidade que pode seduzir a alma de alguém que se permite, né, se vender. Então, nós temos essa média, uma informação aí extra bíblica para vocês, cortesia da Escola de Ministros. Como falei, é o curso gratuito para os que não podem estar conosco, não tenham condições de estudar conosco, né? De não acessar ali, apesar que todos os nossos cursos, irmãos, nas plataformas, tem um preço super acessível, tá bom? Você entrando na minha bio lá, desde os e-books, né, os livros, as ferramentas e os cursos são preços super simbólicos para que você não tenha impedimento de aprender a palavra de Deus. E se tem chamada, se é um líder não só ungido, mas preparado, que é o que eu muito bato aqui. Não sou de criticar, eu sou de apoiar, porque o brasileiro tem vontade de crescer, tem vontade de ser usado, isso é muito bom, eu gosto disso. Mas o erro nosso, eu trago a responsabilidade como líder também, porque a gente só unge, a gente não prepara, né? E também talvez a pessoa que é ungida não se interesse em se preparar. Mas não é só unção, tem que haver a preparação. Jesus estudou 30 para trabalhar 3. Aleluia. Jesus estudou quase 30 para trabalhar praticamente 3 anos.
Então, o tempo de preparo é maior do que o tempo de ministério. Então, quando a gente vê as pessoas dedicando pouco tempo a preparo e já assumindo o ministério, vai dar problema. Vai ter consequências sim, irmãos. Estamos lidando com coisas sérias, com pessoas. E eu sei que a gente não nasce sabendo tudo, aprende errando, mas pelo menos se você busca o preparo, você vai ter aí um efeito menos ruim do que bom, né? Então mais para bom do que para ruim. E fora que naquele dia a gente vai ter que prestar conta aí dessa grande responsabilidade, tá bom? Só abrir um paralelo aqui para edificação, mas fechando, tá? E a gente vem pro ritual da ceia. Então o que é a ceia? A ceia era a Páscoa antiga, que era celebrada desde a época do Egito, uma tradição. Só que a Páscoa era um tipo, um apontamento para mostrar coisas futuras. Quem for estudar teologia ou já estudou vai saber o que eu estou dizendo, que é a questão de tipo e antítipo, né? Que muitas coisas do Antigo Testamento eram prefigurações para mostrar o que aconteceria no Novo. Vou te dar um exemplo. Na própria Páscoa, as tipologias, por exemplo, Egito, sistema do mundo. Faraó, um tipo de escravizador, de opressor, Satanás, né? Então, Egito, tipo do mundo, Faraó, Satanás, os filhos de Deus opressam a escravidão do mundo sobre as almas. Tá? A Páscoa, libertando, o Jesus está libertando, né, vamos dizer assim, Deus libertando o povo do Egito. Lá no Antigo Testamento, para mostrar o que Jesus faria, libertando as almas do pecado, o sistema que escraviza no pecado. E aí você vai fazendo analogia. Quer o cordeiro que morria toda Páscoa? Jesus Cristo. Tá? Só que aqui chegou o momento de se cumprir a profecia da Páscoa. Que quem seria o sacrifício seria o próprio Jesus. A ceia é essa substituição. Não tem como a igreja, o cristão, guardar a Páscoa. Os judeus que não creem no Messias, eles ainda fazem essas refeições, comemoram, mas isso aí é uma questão cultural deles, né? A gente não tem a ver com isso, mas os gentios, os povos, aqueles que são igreja, eles não são judeus, eles não podem ser obrigados a ficar guardando rituais do judaísmo. Eu até falo, não é proibido usar kippá, não é proibido usar talite, não é proibido ter arca na igreja, arca em casa não é proibido. Não é proibido. O que é proibido é você judaizar a igreja, começar a querer que a igreja observe coisas que Jesus já derrubou. Aí você fala, ministro, onde é que você me prova isso? Você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo confirma isso, que Jesus é um cumprimento da lei. A lei nessas questões de cerimônias, né? Não que o Antigo Testamento não valha, tudo é Bíblia, Antigo e Novo vale. Mas essas cerimônias culturais que pertenciam a judeus, não a gentios. Então você vê ali o concílio de Jerusalém, você vê o respeito à cultura gentílica, você vê Paulo brigando para que os judeus não judaizassem a igreja, não obrigassem eles a fazerem coisas para terem o céu, sendo que o céu já era dado pela fé em Cristo Jesus. Então eles queriam falar, não, para você ir para o céu você tem que pagar penitências, como algumas religiões fazem aqui no Brasil, faz isso. Certos sacrifícios que não são necessários, não que não exista sacrifício, mas os que não são mais necessários. Então Jesus Cristo vem dizer, eu cumpri. E os judeus, querendo aceitar ou não que Jesus era o cumprimento da Páscoa, tiveram que aceitar, porque em 70 depois de Cristo, o templo foi destruído. Eu falo aí de Tito, daquela destruição, né, dos judeus ali do templo, 70 depois de Jesus Cristo, que foi profetizado por Jesus, não ficará pedra sobre pedra. Quando isso acontece, os judeus eles só sacrificavam a Páscoa onde? No templo. Vamos resumir a história. Cada um sacrificava a Páscoa na sua casa. Só que chegou lá nos tempos lá da monarquia de Israel, o povo estava tão misturado com idolatria, né, fazendo tudo errado, que teve um rei, em primeiro Crônicas 30, se eu não me engano, segundo Crônicas 30,
teve um rei, não sei se foi Josias, foi Ezequias, porque agora me falha a memória, que eles tiveram uma reunião e falaram: o povo está misturando as coisas, está adorando deuses, vamos fazer uma coisa? Vamos usar o sacerdócio levítico para fazer a Páscoa. Então, a partir daquele momento, a Páscoa foi obrigatória no templo. Tá? Estou te dando informação histórica bíblica. Então, a Páscoa que poderia ser realizada na casa de todos os hebreus, como o negócio ficou vulgarizado, ficou misturado demais, aí foi instituído que a Páscoa só seria realizada no templo. Os sacrifícios, a comemoração, a festa seria feita somente no templo. E nos dias de Jesus, essa lei ainda prevalecia. Tanto que judeus de todo o mundo, seguidores do judaísmo, que nós chamamos de prosélitos, vinham das suas cidades para Jerusalém para participar das 3 festas, aí, maiores festas de Israel, cuja uma delas é a Páscoa, o Pessá, passar por cima. Né? E aqui, quando dá 70 depois de Cristo, o templo é destruído. Então cessou o sacrifício. Os judeus estão voltando através do movimento sionista lá para Israel, querem voltar a sacrificar essas coisas, mas desde 70 acabou o sacrifício. E o que é isso senão for Deus na história mostrando que o propósito da Páscoa se cumpriu, aleluia, em Jesus. O próprio Deus permitiu o templo ser destruído para os judeus não sacrificarem. Por quê? Porque o sacrifício foi feito na cruz. A Páscoa era só um ensinamento de coisas espirituais, de eternidade, de uma libertação da alma, né? Não só de uma nação opressora, mas da alma do homem para toda a eternidade. Glória a Deus, isso aconteceu. Tá? Então, essa Páscoa aqui, que é a última Páscoa, e a Santa Ceia, nas epígrafes das Almeidas RC aqui, eu não sei se na ARA tem, mas eu estou usando a RC. Estou usando a RC. Minha Bíblia é toda cheia de anotação, tá, meu irmão? Assim mesmo. Eu sei que a câmera está inversa, mas aqui está a última Páscoa e Santa Ceia, e está correto. Porque o objetivo da Páscoa era chegar até a ceia. Chegou a ceia, acabou o propósito da Páscoa. Então, quando nós festejamos a Páscoa aqui no Brasil, né, embora que não seja a mesma data aqui da Páscoa bíblica, nós estamos o quê? Lembrando da última Páscoa. Da última Páscoa que virou a ceia. E essa ceia que você comemora, e você cristão na sua igreja, culto de ceia, né, que ali você tem o pão e o vinho, é a antiga Páscoa que se tornou ceia. Eu vou explicar isso aqui, a substituição do cordeiro pelo pão e vinho, que Jesus mesmo instituiu. O que eu quero passar para vocês também é que tem um homem, nos outros evangelhos, se você já viu isso, dá joia aí. Tá? Tem um homem aí, no cenário do momento da ceia, que Jesus fala assim para os discípulos: quando você vê um homem com cântaro de água, né, você chama ele e fala para ele que a gente vai comer a Páscoa lá para ele preparar tudo, que ele vai ser o responsável por preparar e ceder tudo para a gente. Quem já viu nos outros evangelhos, como Marcos, Lucas, falando do homem, né, com cântaro de água? Quem já leu isso aí, dá um joia, porque nós vamos falar, eu falei que eu ia falar desse homem aí. Glória a Deus, o pessoal tá aí. Tem gente entrando, maravilha, Deus abençoe. Eu estou aqui vendo os comentários de vocês. Eu só não estou interagindo agora para não sair do propósito da linha de raciocínio. Mas no final mando mais um abraço para todos que estão presentes, mandando aí 1000 corações, é isso aí. Quando eu assisto algumas lives aí interessantes, eu mando 1000 corações também, porque é muito bom, né, a gente trabalhar junto. Então, ninguém viu falar, lendo sobre a Páscoa nos evangelhos, do homem com cântaro, né? Porque os evangelhos sinóticos são semelhantes, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas. Dentre esses 3, você vê Marcos e Lucas falando deste homem. O que acontece? Na época de Jesus, homens não levavam cântaro de água na cabeça, não. Isso era uma atividade exclusiva das mulheres, tá?
das mulheres. Homem não levava cântaro de água na cabeça, só mulher. Tá? Aí você pergunta, então por que Jesus está dizendo que é para ver um homem com um cântaro de água? Você sabia dessa aí, o mistério do homem com um cântaro de água? Eu não vou falar nem de tipologia aqui, vou falar historicamente, culturalmente. Vamos lá. Só as mulheres levavam cântaro de água na cabeça na época de Jesus. Mas porque Jesus está falando para os discípulos identificarem um homem. Um homem. Por que um homem? Vou te explicar. Porque dentre as seitas religiosas que existiam na época, eu falei isso na introdução do Novo Testamento, nas outras lives, uma delas era a seita dos essênios, cuja algumas pessoas aí confirmam que João Batista pertencia a ela. Eles viviam nos desertos, eram contra o sistema ali religioso da época corrupto, e muitos dizem que Jesus era essênio, né? Eu aprendi que Jesus era da seita dos essênios, da vertente religiosa dos essênios, mas isso não condiz tanto. Por quê? Porque se você for olhar os ensinamentos de Jesus, eles parecem mais com os ensinamentos dos fariseus. Dos fariseus. Então Jesus parecia mais com os fariseus do que com os essênios. Mas o que diz respeito aos essênios, este homem, é que os essênios tinham um código. Toda vez que um essênio entrasse numa cidade, para ele identificar que ele era essênio, que ele pertencia àquela organização, ele andava com um cântaro de água. Aleluia. Glória a Deus. Ele andava com um cântaro de água, para identificar para os outros que ele pertencia. Isso era um código. E os essênios, eles eram muito puritanos, muito conservadores, muito respeitadores da palavra, né? Tinha um temor de Deus, eles não concordavam, eles nem participavam do templo por causa da corrupção da época. Então Jesus chama alguém consagrado para preparar a ceia, e aí eu te mostro aí o mistério histórico do homem com cântaro de água, glória a Deus, né? Tá? E esse homem prepara, não está em Mateus, mas está nos outros evangelhos, né? Mas eu te explico essa questão para que você tenha aí maior crescimento e conhecimento da palavra do Senhor, tá bom? E aqui eles vão preparar a Páscoa. Tem gente que diz que Jesus não comeu cordeiro naquele dia. Tem gente que diz que ele comeu e depois fez a oblação com pão e vinho, que representa o seu corpo e o seu sangue. Isso aí é coisa para outro assunto, porque tem evangelho que dá a entender que ele participou da Páscoa do cordeiro e também do vinho, do pão, e tem evangelho que parece que dá a entender que só foi o pão e vinho. Mas olha só, falei para você marcar aqui no versículo 23, porque já era de tardezinha, né? Então Jesus já está falando que um deles ia traí-lo. Eu estava comentando um dia desse, que tem algumas pessoas dizendo, Jesus não expõe ninguém, né? Não envergonha ninguém. E eu vi muita gente falando isso, irmãos, mas sem base bíblica. Claro que o propósito de Jesus, de qualquer representante do Evangelho, não é envergonhar ninguém. Mas a gente não pode excluir o fato de que isso acontece. Não é regra, mas toda regra tem uma exceção. Porque este texto mostra bem claro Jesus expondo alguém que estava o traindo, né? Estava ali manchando o ministério, né? A responsabilidade que foi dada, que foi Judas, porque Jesus denuncia ali entre os discípulos publicamente, né? Dizendo assim, um de vós a me trair audivelmente, e eles perguntam para que se identifique quem seria. E aí, quando Judas está colocando a mão no prato, que isso é interessante, versículo 23, Jesus diz, o que mete a mão no prato. Então olha só que Jesus expondo, denunciando o pecado ou erro de alguém. E aí, dentro de uma passagem dessa, como é que você diz que Jesus não expõe ninguém? E meu objetivo aqui é preparar só uma geração madura na palavra para
tirar suas conclusões com base na palavra, não no que os outros dizem. O que os outros dizem. Tá? Eu senti de abrir esse paralelo para a gente pensar mais, porque as pessoas se escandalizam quando há exortação, quando há alguma coisa. Mas se às vezes é necessário, irmãos, nós vemos Jesus fazendo isso, porque foi necessário. Tá? Não que esse seja o objetivo, mas acontece sim. Tá bom? Para que a gente tenha uma geração forte, né, na palavra, não fique escandalizado com coisas que não deveríamos. Né? E aí a pessoa se escandaliza, aí já fala mal de um, fala mal do ministério, vai para as redes sociais, e aí a gente envergonha o nome de Cristo por falta de sabedoria e conhecimento. Então você que é aluno, você que está me ouvindo aí, né, já tem um entendimento para você tranquilizar e amadurecer. Né? Amadurecer que o Evangelho tem, né, coisas que fazem parte, né, do nosso meio de convivência. Bom? Mas olha só, o que mete a mão comigo no prato, esse me há de trair. Gente, que prato é esse? Né? Que também o Evangelho não nos informa que prato é esse. Mas eu posso dizer para vocês que provavelmente nesse prato aí tinha, eu não se espante com a minha pronúncia hebraica, irmão, porque eu sei muito pouco de hebraico. O hebraico que eu estudo é por causa do estudo da palavra, então a gente é obrigado a estudar. É o grego, o hebraico, então um líder, um estudioso, ele tem que ter uma noção. Então o que eu tenho noção de hebraico e de grego é de estudo por causa da palavra, eu tenho que estudar os originais ou a cópia dos originais para eu poder lecionar. Eu não posso ser irresponsável. Mas assim, descartando a pronúncia aí, se estiver próximo ou não, mas com certeza nesse prato tinha charossé e maror, né? Charossé e maror, ou um ou outro, ou os dois. Tá? O que é isso aí? Era uma pasta doce de nozes com ervas, irmãos. E vinho. Legal, né? Pasta doce aí de nozes com erva e vinho. Porque desse prato aí era cultura, era um ritual da época, na Páscoa, que as pessoas lembravam da escravidão do Egito. Então, quando eles misturavam aquela pasta doce com temperos ali amargos e nozes, eles estavam lembrando do tempo da escravidão no Egito e da Páscoa, que foi o momento da libertação, né? A festa de libertação. Tá? Então esse prato está presente aqui, Mateus cita. E como Mateus falava para judeus e não para nós, então ele não tem necessidade de explicar. Ele somente fala e os judeus sabiam que prato era esse, o que tinha no prato, mas nós não sabemos. Né? Para saber temos que estudar. E você está sabendo, né? Estudando aqui, se já sabia, parabéns para você também. Isso é muito bom, porque eu não estou aqui, apesar como estou no ofício de professor, mas eu não sei tudo também, aprendo. Né? Estou aqui aprendendo, ensinando e aprendendo. Amém? Glória a Deus, está forte o estudo da Páscoa hoje, né, irmãos? Isso aí é para a glória de Deus, é uma live especial de comemoração por tudo aquilo que Jesus fez por nós, tá bom? Então, esses são os elementos que haviam no prato. O que é interessante é que no versículo 28, né, então eles vão agora participar do pão e do vinho. Na época de Jesus, todo mundo bebia no mesmo copo. Então, olha só o sinônimo de unidade, de humildade. Todos eles bebiam no mesmo copo. Eu já fiz brincadeira com isso, irmãos. Na igreja, eu falei, gente, se hoje se a Páscoa hoje todo mundo for beber no mesmo copo, irmãos, eu tava brincando. Falei, e os irmãos que não escovam os dentes, né? Eu brinquei com isso aí, teve gente que morreu de rir. Mas é só uma brincadeira, tá? É assim, aleatória. Mas era interessante o sinônimo de humildade, de unidade, de todos bebendo e comendo no mesmo copo. E o versículo 28 diz, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados.
A profecia diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão. E Jesus tinha que derramar o seu sangue na cruz para cumprir a profecia, para nos salvar. E ele está simbolizando através do vinho e do pão a cruz. Corpo mutilado, sangue derramado. Isso aí o cristão tem que saber. Mas o que é interessante aqui, irmãos, é que Jesus realmente veio para chocar a religião antiga. Você pode ver, toda pessoa que é muito cheia de Jesus, que realmente entende o que Jesus quer, que leva realmente esse amor, essa paixão, esse zelo, né? Seja exortando, seja abraçando, seja o ministério ali mais amoroso ou mais rígido como profeta, mas aquele que entende e tem zelo das almas, ele é muito perseguido pelos religiosos. Tá? E não é de hoje que os religiosos e a religião perseguiram a Jesus e perseguem quem o segue. E Jesus falou isso, que a gente seria perseguido. Jesus falou isso aí. E eu, como cristão, como discípulo de Cristo, eu também passo por isso. Quando eu faço realmente aquilo que Jesus quer que eu faça, geralmente os religiosos vão se escandalizar. E eu vejo na Bíblia que Jesus veio para chocar a religião. Olha só, o que era a Páscoa? A refeição de um cordeiro. Eu não falo no âmbito da alimentação. E o que Jesus está pregando? Que agora é para comer o corpo dele e beber o sangue dele. São duas coisas proibidas pelo judaísmo. Comer carne humana e beber sangue humano. Aí você vê como os judeus religiosos reagiram a ouvir que o suposto Deus deles, vindo como homem, o suposto Messias, estava ensinando as pessoas a comer carne humana e sangue humano. Se Jesus não veio para chocar, né? Porque embora eles não estejam mandando a gente comer antropofagia, se eu não me engano, comer seres humanos, embora ele não esteja ordenando isso, né, que eu vou ressaltar porque eu tenho responsabilidade com as redes sociais, depois alguém fala aí que eu estou falando besteira. Mas embora ele não diga isso, mas ele está falando simbolicamente, né, que na cruz ele estaria dando o corpo e o sangue dele para nos alimentar. Meu Deus. Então, aquele discurso que o pessoal foi embora, ele falou, duro esse discurso de se ouvir, ele olhou para os discípulos, vocês também vão embora, e Pedro diz, vai, para onde iremos nós, só tu tens palavra de vida eterna. Ele sempre batia nessa tecla, de que como as pessoas comiam, né, o cordeiro para se alimentar, ele como cordeiro estava dizendo, aquele cordeiro sou eu, então a partir de agora, vocês estão comendo simbolicamente, o meu corpo e bebendo o meu sangue, porque eu vou vos alimentar quando vocês participarem dessa refeição, lembrando de quem eu sou e do que eu fiz. Vocês entenderam? Eu alimento a fé de vocês, eu alimento a esperança, eu alimento a vida, toda vez que vocês cearem, né? Vocês estão lembrando disso, que eu sou o alimento, o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão que desce do céu. Então, um Deus que alimenta nossas vidas. Jesus estava mostrando isso, e é muito interessante a gente entender no quesito da Páscoa esses significados. Nós cristãos, nós que cremos em Jesus como nosso cordeiro sacrifício pascal. E esse Novo Testamento é para a remissão dos pecados, foi o que eu falei no início da live. Que aquela libertação da nação egípcia era um tipo da libertação do homem do poder do pecado e da morte eterna. Então quem crê em Jesus vence a morte eterna, vence o pecado pelo poder do Espírito que nele habita desde o momento que ele o aceita como seu Salvador. E ele se torna essa nova criatura e pelo milagre do novo nascimento ele vive de Jesus, ele se alimenta de Jesus. A comunhão com Deus é o seu alimento. A comunhão com o sacrifício, ser coparticipante, né, dos sofrimentos de Cristo,
da glória vindoura, dos ministérios, da experiência, do poder sobre o poder do mundo, é o que alimenta o cristão. Da Páscoa vai trazer sentido para nós, essa nova aliança de vida em Cristo Jesus. Amém? Somos alimentados até a vida eterna por causa da cruz. E o versículo 29, ele diz, desde agora, né? Não beberei deste fruto até que aquele dia eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. No reino do meu Pai. Então Jesus espera por um momento que nós cearemos com Ele, né? Beberemos deste cálice com Ele, lá nos céus, né? Na Nova Jerusalém. E a ordem da ceia, que é a antiga Páscoa, é a memória. Fazer isso em memória de mim. Toda vez que eu sei, eu estou lembrando do que Jesus fez. Crente sem memória é um crente ingrato. Um cristão sem memória é um cristão ingrato. Porque quem lembra, honra. Quem lembra, respeita. Quem lembra, teme. Então, quando eu faço em memória, tomo a ceia em memória do que Jesus fez por mim, eu estou lembrando que eu tenho uma aliança com Ele, que eu sou alimentado por Ele, que não há vida fora dele, graças a Deus, aleluia. Tá? E fechando, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu estou sem relógio aqui, eu não sei nem que horas são aí, mas já estamos no fim, amém? Estamos no fim, e eu quero deixar aqui, que possivelmente, né, qual foram os hinos que eles cantaram, irmão? Eu já imaginei assim, fui no céu e voltei pensando qual foram os hinos que eles cantaram indo para o Getsemane. Qual foi o hino que Jesus cantou? Eu já pensei nisso. E provavelmente, não posso dizer, né? Posso dizer, Jesus, eu sei o hino que Jesus cantou porque eu não estava lá. Mas provavelmente Salmo 113, anota aí, tá bom? Dando também essa cortesia para vocês. Possivelmente pode ter sido o Salmo 118 ou o Salmo 136, porque a cultura judaica nos diz isso, né? Os louvores, né, ali entoados poderiam ser estes salmos, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Então temos aí 22 horas, Léo colocou aí, quase uma hora de live, né? Então vamos parar por aqui, que foi muito bom. Dentro do livro de Mateus que nós estamos estudando, próxima semana, se Jesus não voltar e Ele nos permitir, a gente volta para os capítulos que a gente estávamos estudando antes, amém? Desde já agradeço todos vocês aí, obrigado, espero que vocês tenham sido edificados. Como falei ontem no culto da Páscoa, que era um cordeiro para cada família, e a família poderia repartir com o necessitado, com o pobre, né? Então, nos fala disso, né? Cordeiro é Jesus, né? Tem salvação para toda a família, tem salvação para toda casa, e toda família, toda casa ainda pode levar salvação para quem está perdido lá fora no mundo. Eu falei isso no culto de Páscoa ontem, amém? E repito isso aí. Então, Cristo é a nossa Páscoa, eu espero que o nome dele tenha sido glorificado através dessa live. E aviso a vocês, Ceilândia IDF, que na igreja IPMA amanhã, Ceilândia Norte, teremos aí o curso de evangelismo, tá bom? Também aí, né, às 20h30 estaremos lá. Você que foi inscrito nesse curso, tá? Terça-feira, acabando o curso de evangelismo presencial, a gente retorna essas lives aqui para as terças-feiras, às 21 horas, de novo. Então, segunda-feira, se Deus nos permitir, estaremos aqui. E cristão que ama Jesus tem compromisso com o estudo da palavra, tá? Com oração e estudo da palavra. Cuidado com mensagens curtas de redes sociais, cuidado com movimentos extravagantes. Procure examinar tudo, a base de tudo, porque a sua alma é a coisa mais preciosa. Por isso Jesus morreu por ela. Então você tem o direito de zelar, né? Você que realmente é ovelha, de buscar líderes e ensinamentos verdadeiros, não que satisfaçam sua vontade e seu ego, mas que te levem para o céu. E a escola de ministros também tem esse intuito de sermos sinceros, não a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou. Que Deus abençoe vocês aí, beijo no coração, tá? Obrigado aí, Léo, Rosiane, o pessoal aí da IPMA, o pessoal da EMUH, tudo forte, Marília Dias,
Deus abençoe todos vocês aí. Um abraço, obrigado. Vocês que participam da live aí, tá? Vocês são nota 1000, porque estamos comprometidos com o reino de Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Um abraço. Beijo no coração. Valeu. Tchau, tchau.